तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल ओम नमः शिवाय 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 तुम ही हो माता पिता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल ओम नमः शिवाय 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 अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल तुम ही हो माता पिता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो Hoje em dia, você deve saber, o yoga, junto com o Ayurveda e outras medicinas alternativas naturais, que são muito boas, porém menos conhecidas, mas que são da Índia ou são preservadas na Índia, mesmo com origem grega, porque um desses sistemas foi levado, acredite se quiser, pelos macedônios na época em que Alexandre Magno, Alexandre o Grande invadiu a Pérsia e depois chegou na Índia, e aquele sistema junto com a Ayurveda se consagrou como o sistema de saúde, que se baseia em ervas e no dinachara, que é o cultivo daqueles hábitos saudáveis e daquelas rotinas que a pessoa pode integrar no seu cotidiano para melhorar a qualidade de vida, para espantar as doenças, para cultivar saúde não só na interpretação de ausência de doença, mas saúde no sentido de longevidade, de qualidade de vida, de tranquilidade, de vida relaxada, de vida com hábitos adequados. Então, tudo isso está dentro do mesmo bolo, mesmo que se você, por exemplo, for para a Índia, hoje em dia, para fazer um daqueles cursos rápidos da Ayurveda, cursos rápidos são cursos de 3 meses, né? Formação em terapeuta ayurvédico. Pouco vai se falar sobre yoga, quase nada. E se você for fazer uma formação em yoga, essas são mais rápidas ainda, tem informações de 4 semanitas lá. Pouco vai se falar sobre a Ayurveda. Mas, repito, o Ayurveda, junto com essa outra medicina iônia, junto com o yoga,
faz parte da cultura da Índia há milênios. E aquilo é o que se chama, no mundo da política, o soft power. Soft power quer dizer um poder sutil. Um poder sutil no sentido de que a Índia pode exportar tecnologia, pode exportar produtos manufaturados, pode ser boa no campo da siderurgia e em vários outros. E aquilo é poder econômico. A Índia pode ser um dos maiores países do mundo, das maiores economias do mundo, e aquilo é poder financeiro. A Índia é um Estado, então tem também um poder político. E o tal do soft power da Índia é o yoga. Assim como, se você quer fazer um paralelismo com o Brasil, o soft power do Brasil é a cultura brasileira. E o que faz parte da cultura brasileira? A música, as danças, a capoeira, as coisas autóctones, ou mesmo que tenham vindo da África, ou que tenham vindo de Portugal, mas as coisas que construíram aquela cultura e que fazem aquela cultura uma cultura atraente para o resto do planeta. E é assim que hoje em dia a Índia exerce influência no resto do mundo através do tal do soft power, do qual o yoga e o ayurveda fazem parte. Ao ponto de que existe agora o que se chama o Ministério do Yoga e do Ayurveda. É uma secretaria com estatuto, com status de ministério, que só cuida daquilo. E essas pessoas começaram a convidar alguns professores do Ocidente, eu não vou contar como eles encontraram o Pedro aqui, mas o fato é que faz anos que o governo do estado do Uttarakhand convida um grupo de estrangeiros, e eu fiz parte desse grupo por 3 anos. Este ano eu pedi, por favor, que não me convidassem mais por causa do tema que nós vamos abordar agora. Como eu ia mesmo para a Índia e não ia deixar de ir, fiquei lisonjeado com o convite, comecei a participar desses festivais de yoga. E me dei conta lá, logo no primeiro ano, que havia alguma coisa errada, porque é assim, aquilo que se entende como yoga não é exatamente o yoga que eu tinha em mente. Aquilo que uma pessoa possa nos dizer na rua sobre yoga, uma pessoa que se encontre com você ocasionalmente, casualmente, pode dar para você uma definição de yoga que certamente não é a definição de yoga do sábio Patanjali, que não é a definição de yoga que se dá na Katha Upanishad, e que certamente não é a definição de yoga, ou uma das 2 definições de yoga que Krishna dá na Bhagavad Gita. Então, hoje em dia, por exemplo, as celebridades parecem saber mais sobre yoga do que o resto de nós. Então, quando alguém na mídia pretende falar sobre yoga, ao invés de perguntar para um professor, vão perguntar para uma celebridade. E isso cria situações engraçadas, porque a celebridade raramente ouviu falar em Patanjali, raramente ouviu falar no Yoga Sutra, raramente ouviu falar em Krishna, raramente ouviu falar no ensinamento que Krishna dá na Bhagavad Gita. Então, como é que nós vamos definir o yoga? Yoga é yoga, ou yoga é um exercício físico, ou, vamos dizer assim, uma malhação exótica com cheiro de incenso. O que é yoga exatamente? E, assim, depois de 3 anos participando daqueles congressos, eu me dei conta que os indianos achavam que yoga era malhação com incenso. E não estou falando dos ocidentais, não estou falando dos brasileiros ou portugueses, ou americanos ou ingleses, estou falando sobre os jovens da Índia. Se faz lá
uma celebração massiva, o Dia do Yoga. Centenas e milhares de pessoas vão para a rua com seus tapetes de yoga. Você deve ter visto isso em alguma imagem. As celebrações são bonitas, são interessantes. Não é só na Índia, mas na Índia aquilo se faz com muito entusiasmo. As pessoas esticam os seus tapetes de yoga nas avenidas, nos parques públicos e começam a praticar algo chamado yoga. Na verdade, aquilo é a saudação ao sol, ou são asanas, ocasionalmente um pranayama ou um relaxamento. Mas a pergunta então é, yoga é a postura física, yoga é o exercício respiratório, yoga é a concentração, yoga é o exercício de relaxamento, yoga é a meditação, yoga é o estudo desses textos que mencionamos aqui, o Yoga Sutra e a Bhagavad Gita. O que é o yoga exatamente? Se você é um praticante de yoga, ou um amante do yoga, ou uma pessoa que se sente atraída pelo estilo de vida, ou se você é mesmo um professor de yoga e ensina. Uma pergunta que eu tenho para fazer aqui para você. Você acha que essa questão é relevante agora? É importante? Esta questão que estamos colocando aqui, o que é yoga exatamente? Porque se você gosta de yoga, se você pratica yoga, você tem que ser capaz de defini-lo. E se você dedica a sua vida ao yoga, digamos um professor de yoga, né? Eu dedico a minha vida ao yoga, não faço outra coisa, faz um bom número de anos. Aqueles 30 anos, eu te conto. Eu fui em 87 para a Índia, eu voltei aqui para a Europa em 88, em março. E eu fui trabalhar na Suíça, porque a minha avó dizia que a Suíça tinha paisagens mais lindas que o Uruguai. Eu nasci no Uruguai, ela tinha nascido na Suíça, ela queria me convencer de que as montanhas eram mais lindas do que o oceano. Eu estou aqui do lado do Oceano Atlântico, até hoje as montanhas da Suíça ficaram lá. Mas fui lá por curiosidade, para honrar a minha vovó querida, que falou tão bem das montanhas que eu tive que ir lá conhecer os Alpes. E tudo bem, são montanhas bonitas e tal. Fui trabalhar lá também, né? Porque tinha que pagar a viagem. Era um rapaz de 20 anos sem um tostão no bolso. E ali eu decidi que ia morrer de fome antes de ter outro patrão. Então eu tive um patrão lá, italiano. Trabalhei na vendima, colhi uvas. Um trabalho uns 20 dias assim. E ali eu jurei ao pé da vinha, nunca mais vou fazer nada que não seja yoga, mesmo que eu tenha que passar fome. Isso nos anos 80, quando não se falava em yoga. Isso foi, tipo, 8 anos antes do yoga começar a ficar conhecido e popular na terceira leva de moda, vamos dizer assim, do yoga. A terceira leva, porque digo, houve uma nos anos 30, quando Theos Bernard e Mircea Eliade foram para a Índia e foram os primeiros ocidentais que escreveram sobre o yoga e trouxeram o yoga depois de Swami Vivekananda ter vindo aqui para o Ocidente. A segunda leva foi no finalzinho dos anos 50 e pegou a onda do movimento hippie. E a terceira foi a partir do ano 95, 96. Então, estamos falando sobre um momento intermediário. Não estava mesmo na moda. Meu pai ficou assustado quando eu disse para ele que eu só queria fazer yoga e só queria me dedicar àquilo. Mas, enfim, como você tem 20 anos, o seu pai, por preocupado que esteja, já não controla você. Você tem seu passaporte, não deve nada para ninguém e sai buscando seu destino. Foi isso que eu fiz quando eu fui para a Europa, depois de ter voltado da Índia. E lá eu jurei solenemente mesmo que não fazia mais nada na vida que não fosse yoga. E depois escrevia para reforçar o meu sankalpa que, se fosse preciso, eu não ia desistir do meu empenho, não ia desistir do esforço. Se fosse preciso, eu ia passar fome. Então eu escrevia, passe fome, em português mesmo, já falava português na época, passe fome.
Enchi uma folha inteira, passe fome. Porque eu só queria yoga, não queria ter um patrão, não queria ter um horário, não queria estar dentro daquele esqueminha de viver numa caixa, de produtividade, de rotina. Minha rotina tinha que ser dedicada ao objetivo do yoga, que é a liberdade, que é a plenitude. Então, passe fome, e a verdade é que a vida foi bastante generosa comigo, porque eu passei fome poucas vezes, mas não as suficientes para me assustar ou me fazer desistir dessa minha empreitada. Então, acabou acontecendo que voltei para o Brasil, finalzinho dos anos 80, tinha alguns poucos alunos, fui morar numa praia de pescadores para poder surfar, em Saquarema. Fiquei lá uns bons 8 anos, depois fui para outro lugar no litoral, em Florianópolis, continuei a dar aula e de repente, eu que era um maluco, que morava isolado no meio do mato, num lugar que, se você conhece Santa Catarina, no sul do Brasil, talvez não tenha ouvido falar da Enseada do Brito. Eu morava na periferia do subúrbio da Enseada do Brito, que é um dos lugares que tem uma das igrejas mais lindas e mais antigas do Brasil, de 1530. Os portugueses construíram aquela igreja para evangelizar os índios, que se misturavam as índias e os portugueses que passavam por lá, e ninguém era batizado, então a igreja foi lá moralizar o tema. Então, um lugar histórico, um lugar bonito, um lugar tranquilo, e eu lá sem água, sem luz, sem telefone, sem computador. Naturalmente não tinha computador nos anos 80, anos 90, e dali a minha vida era cachoeira e prática de yoga. Prática de yoga e estudo. Estudo, leitura, cachoeira, e a prática era feita na cachoeira. Tem uma pedra que está lá até hoje. Eu já levei alguns amigos meus para conhecerem esse lugar. E de repente, essas pessoas que estávamos vivendo nessa condição, isolados, digamos assim, do mainstream, do mundo, da sociedade, nessas condições, vivendo mesmo com muito pouco, em um lugar que não tinha nem rua, porque eu morava no morro, então tinha uma cabaninha lá no alto do morro. Se chovia, a gente se encharcava, se fazia sol, a gente passava calor, e não era o único, havia uma pequena comunidade de pessoas ali. Aquilo se chamava o Morro dos Gaúchos, porque só havia gaúchos e alguns uruguaios que se dedicavam à meditação. Então, a minha vida no Brasil começou nessa comunidade, na comunidade do Morro dos Gaúchos. Pessoas muito devotadas assim à espiritualidade. Havia de tudo: discípulos do Osho, discípulos do Guru Maharaj, pessoas que faziam Tai Chi, pessoas que faziam as espiritualidades autóctones do Brasil. Ali estava começando o Santo Daime, já se ouvia falar no Santo Daime na época, então havia algumas poucas pessoas ali da comunidade do Daime, e a gente fazendo yoga, eu e mais algumas poucas pessoas. E então desse lugar, esse é o meu berço no Brasil, entende? Desse lugar, de repente, passam 4, 5, 6, 7 anos e nós somos chiques, porque a Madonna começa a fazer yoga, porque o Sting começa a fazer yoga, aquele baixista do Police, e as celebridades de Hollywood começam a fazer yoga, e de repente somos chiques, entendeu? De repente o yoga, que era o meu xodó, o meu tesouro, aquela coisa que eu cuidava, que eu amava, que eu praticava e que eu tentava entender e tentava aplicar na vida com afinco, com esforço, aquilo se tornou algo que era
vox populi, que estava na boca do povo. E todo o mundo, de repente, começou a praticar. E isso foi interessante. Esse é o movimento que eu te digo que, a partir do ano 95, do ano 96, começou a terceira grande onda de expansão do yoga, que não parou de expandir. Porque se você olha as estatísticas, o quanto o yoga cresceu, por exemplo, no Brasil nós não temos, em Portugal não temos estatísticas fiáveis, mas nos Estados Unidos há. Nós já tentamos fazer isso, um censo de praticantes de yoga. Não conseguimos fazer. Falta manpower, faltam recursos humanos para fazer uma coisa dessas. É caro contar os praticantes. Então, até agora, ninguém se ocupou de fazer isso, nem no Brasil, nem em Portugal, mas enfim. Então, o tema foi que, de repente, um dia acordei e começaram a me convidar. Você vai para Bahia dar um curso intensivo de asana, depois vai para São Paulo dar um curso de pranayama, depois você vai gravar isto aqui, depois vai fazer um retiro ali, e de repente se abriam escolas, e centros de retiros e coisas assim. E se você não pegou essa época, estou falando 95, 96, uns 20 e poucos anos atrás. Se você não sabe como era naquela época, e este mapa que estou dando para você aqui parece meio exótico, porque para quem começou a praticar há 10 anos atrás, olhando para trás, parece que sempre foi assim, porque olhando para o presente, a partir do início dessa onda de popularidade do yoga, o yoga não parou, o yoga não afrouxou a expansão. Por isso eu te digo, dentro das estatísticas disponíveis que tem na Europa e nos Estados Unidos, há cada vez mais gente praticando. Ao ponto que nos Estados Unidos são mais de 20 milhões contados. E como se define um praticante de yoga? Uma pessoa que faz algo chamado yoga pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Então, são 20 milhões, dá 2 Portugais inteiros. Imagina, Portugal vezes 2, todo mundo, desde os bebezinhos até os anciões, fazendo algo chamado yoga. Então, voltando à questão, o que é o yoga exatamente? A palavra yoga quer dizer união, também quer dizer meio, ou seja, é um meio para chegar em alguma coisa, e o objetivo do yoga, dessa união, ou dessa comunhão, se você quer, é a plenitude. É o que em sânscrito se chama Amritam. Esse é o nome que se dá nas Upanishads ao objetivo do yoga. E Amritatvam, ou Amritam, quer dizer imortalidade. Amritatvam é um sufixo que define um estado de espírito, o que define algo que permanece, algo que perdura no tempo. E esse Amritatvam é a capacidade que a pessoa tem de olhar para ela mesma não como um corpo finito que nasceu e, portanto, morre, senão como uma presença imortal. Amritam quer dizer isso, sem morte. Não, como a ahimsa, não violência. Amritam, não morte. Amritam é a morte. Primeira palavra. Então, temos imortalidade. Segunda palavra que aparece ali nos textos, Purnaha. Essa nós traduzimos como plenitude. Então, o objetivo do yoga é mostrar para a pessoa não só que ela não nasceu, portanto não morre, portanto não precisa ter medo da morte e nenhum outro dos medos, porque todos os medos, segundo nos ensina o sábio Patanjali lá no Yoga Sutra, todos os medos são filhotes do medo de morrer. Então, plenitude em segundo lugar. E plenitude é, então, a natureza humana. Plenitude é aquilo que você é. Uma presença calma,
Purnaha quer dizer aquilo que está completo em si mesmo e que, portanto, não pode ser completado, não precisa ser preenchido porque já é preenchido. É como, imagina, eu já estou aqui com meio copo d'água. Se estivesse cheio, não caberia nenhuma gota. Isso é plenitude. Tão pleno que não cabe mais nada. O que quer dizer, em outras palavras, que se a pessoa está em busca, por exemplo, daquilo que se chama felicidade, que é outra das formas de traduzir plenitude, ou ananda em sânscrito, muita felicidade, não é alegria, não é contentamento, não é satisfação. Plenitude já é uma palavra que olha, aponta para uma outra direção, que é a direção da própria presença, do próprio ser que você é. E em terceiro lugar, outra palavra que aparece nos textos é moksha. E essa se traduz como liberdade. Então, liberdade não no sentido de que, bom, vou botar uma roupa amarela ou uma roupa vermelha porque eu sou livre para escolher se eu gosto de amarelo ou se eu gosto de vermelho. Não é liberdade no sentido de poder participar de eleições numa democracia. Não é liberdade no sentido de escolher o que vamos pôr no prato. É liberdade no sentido mais profundo. Liberdade no sentido da vida, não no sentido das coisinhas que fazemos nos papéis que representamos na vida. Essa é a ideia. Então, imortalidade, plenitude e liberdade. Com essas três palavras, definimos o objetivo do yoga. E depois temos do outro lado o tema da prática. Qual é o papel que a prática tem? Se eu tenho aqui o meu tapetinho de prática aqui, e eu estico ele de vez em quando na sala, ou sem tapete na praia, ou sem tapete lá no mato, onde eu estou plantando árvores, uso a relva, uso a grama, uso uma pedra. Tapete também não somos da época que não havia tapete de yoga. Então, qual é o papel que a prática tem para essa liberdade, para essa plenitude ou para essa imortalidade? Aqui vem o paradoxo. Por difícil de entender que isto possa ser na primeira olhada, não existe uma relação de causa e efeito entre a prática e o objetivo. Em outras palavras, a prática sozinha não produz o objetivo. Por paradoxal que isto seja, porque se você for olhar para a palavra sadhana, que é a forma de dizer prática em sânscrito, essa palavra vem da arte do arco, da arte da guerra, e se traduz como acertar no alvo. Então, se sadhana é acertar no alvo, também se traduz como meio para chegar. Por exemplo, você está na sua casa agora, se você foi a pé do lugar onde estava antes para esse lugar agora onde você está assistindo esta aula, as suas pernas foram o seu sadhana, foram o meio que você usou para chegar na sua casa. Se você for de carro ou de transporte público, aquele meio foi o sadhana que permitiu que você saísse do lugar onde estava para chegar no lugar onde está agora. Então, repito, por estranho que isto pareça, não há relação de causa e efeito. A prática não produz a liberdade. A prática, na verdade, é uma maneira de treinar a liberdade. Mas a liberdade é algo que se reconhece. Não é uma teoria, não é um estudo
que se faz por diletantismo, não é algo que a pessoa faça para passar o tempo ou para se divertir. Não é uma ideologia, não é um sistema de crenças e tampouco é um sistema de ideias. Quando nós falamos em Swadhyaya, ou estudo de si mesmo, ou quando o yoga se vê nessa sua dimensão mais profunda, o que se reconhece na dimensão mais profunda é que existe uma capacidade de percepção direta. Isso se chama Anubhuti Prakasha. É a visão clara de quem você é. Não tem nada a ver com o corpo, nem com a mente. Não tem nada a ver com fazer coisas com o corpo no espaço. E tampouco tem nada a ver com fazer estudos teóricos ou ficar elucubrando ou filosofando. E esse é o motivo pelo qual o yoga é tão difícil de entender, porque existem especialistas que vão dar definições diferentes de yoga. E existem algumas definições que lembram muito o condutismo, como aquela história do cachorro de Pavlov, sabe? Sabe quem era Pavlov? Um psicólogo que estudou os condicionamentos, os reflexos condicionados. E aí, o Pavlov descobriu que se ele fizesse um sinal e depois desse a comida para o cachorro ia responder com algum reflexo, com algum movimento mais ou menos automático, treinado, adestrado, né? Ali vem a palavra. E o cachorro, por sua vez, pensa que Pavlov, na verdade, é um tolo. E o cachorro diz para o outro cachorro: olha, eu tenho este Pavlov super adestrado. Cada vez que eu levanto a pata, ele me serve um prato de ração. Então, tem pessoas que veem o yoga dessa forma. Você faz isto e acontece isto. Você se aplica na prática e você se ilumina depois. E esse é um teminha que, meus amigos, com a mão no coração, sinceramente, não funciona dessa forma. Nós não podemos estabelecer esse tipo de vínculo de causa e efeito entre a prática e o objetivo final do yoga. Esse objetivo se coloca na prática. E ali está o crux, ali está o elemento essencial da nossa conversa, desta aula aqui que estamos fazendo juntos, porque na hora em que eu entendo a razão da prática, eu sei o que eu posso esperar dela e o que eu não devo esperar dela. E então eu preciso ser muito, muito sincero, muito pragmático, no sentido de saber o que a prática pode me dar. Então, benefícios do yoga tem inúmeros. Se você for pensar na prática das posturas, dos pranayamas, a meditação, aquilo pode funcionar como uma espécie de organizador da sua vida pessoal. Um elemento que vai ajudar você a lidar da melhor maneira possível com as pressões externas, lidar com a pressão que existe na sociedade, porque você sabe que se você mora numa cidade tem suas exigências, a sociedade pede coisas de nós, e nós precisamos então ter muita temperança, muita equanimidade, muita paciência, muita tolerância e muita resistência para viver numa sociedade ou num meio urbano sem perder as estribeiras, ou sem perder a saúde, ou sem perder a sanidade, ou sem perder tudo junto, porque às vezes a pessoa pode ter essa sensação de que ou enlouquece, ou morre, ou vai acontecer tudo junto. Então, o yoga funciona para isso.
dá um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de saúde, faz com que a pessoa, se for o caso, e isso é algo que nós vimos, assim, podemos testemunhar na nossa trajetória, ensinando yoga ao longo desses anos todos, um professor de yoga pode dar uma vida nova para um praticante, pode dar anos de vida para outra pessoa e pode dar qualidade àqueles anos de vida. Isso não é pouca coisa. Então, os benefícios são inúmeros, não vou fazer uma lista completa aqui, mas isso não é o yoga. Então, se você é praticante, ou se você é professor de yoga, eu tenho duas perguntinhas para fazer para você, à luz do que falamos até esse ponto. A primeira na sua prática pessoal, e aí você pode fazer uma estimativa, digamos, de 1 a 10. Qual é o seu nível de satisfação? Olhando para a vida de plenitude, olhando para a vida de liberdade, olhando para essa percepção direta de si mesmo como uma pessoa essencialmente calma, pacífica, realizada e feliz. A quantas você anda ali? Na prática. E a segunda é a mesma pergunta, mas feita em direção à nossa vida pessoal. A quantas estamos? Vamos fazer essa estimativa de 1 a 10. Vida plena faz sentido para você? Quanto de vida plena, quanto de satisfação pessoal, quanto de tranquilidade, de calma, de realização nós temos hoje? Depois de, e ali você põe o número de meses, ou anos, ou décadas que você tem de prática desde a primeira. E eu vou contar uma história pessoal para você. Depois de 10 anos de prática, eu voltei para a Índia. Eu fui, como eu te falei, em 87, 88, final de 87, início de 88, depois eu voltei para lá em 96 e eu pratiquei naquele tempo como um fanático, mas pratiquei com uma crença errada, que é: faça isto dessa forma e vai acontecer aquilo. Por isso eu te falo, isso não é muito diferente do cachorro de Pavlov, é muito diferente desse condutismo. E só uma acotação, eu não comecei o yoga quando fui para a Índia, eu comecei a praticar yoga muito antes, quando eu morava no Uruguai, já não lembro, mas bem mais de 35 anos. Devia ter anotado o número, enfim. Então, o ano, quero dizer. Depois de mais de 10 anos de prática, em 96, eu estava absolutamente insatisfeito. E eu disse: vou comprar uma passagem de ida para a Índia e vamos resolver essa questão. Porque eu fiz essa pergunta aqui para mim mesmo. E eu vi que eu não estava satisfeito. Eu vi que eu tinha me esforçado muito. Se você for contar o que se fala no Kularnavatantra ou na Hatha Yoga Pradipika, em termos do fruto da prática ao longo do tempo, já tinha passado tempo e não era possível que eu estivesse praticando tão errado, tão equivocadamente, porque fazia as técnicas com a maior precisão, o maior capricho, o maior entusiasmo possível. Mas a coisa não funcionou. Depois de mais de 10 anos de prática, eu voltei para lá, em busca de um professor que pudesse me esclarecer. E tive a boa fortuna de encontrar, em 96, um professor, o Dr. Arya, que me abriu os olhos. Porque me mostrou que yoga, na verdade, como prática, não é a técnica. É a atitude com a qual a técnica se faz. E ele me mostrou isso da forma mais contundente, na rua, no mercado, não dentro de uma sala. Nós morávamos num ashram em Madhya Pradesh, em Indore, ou Ananda Yoga Ashram, esse era o nome do lugar. Não existe mais. E o professor lá me levava para o mercado e me botava, tipo,
me observava na vida real. Se eu estava ali calmo ou se eu me deixava levar pelos acontecimentos. Se eu tinha menos de 30 anos, na época eu me deixava levar pelos acontecimentos mesmo. E me enroscava, e me perdia. E ali ele via lá e botava o dedo na ferida e falava: agora você acabou de perder as suas 4 horas de meditação matinal. Agora você estragou todo o seu estudo. Agora você estragou o seu almoço. Agora você estragou a noite de sono que teve. E não me deixava tranquilo nesse sentido de que pudesse relaxar dentro do meu condicionamento. Então, 3 coisas para dizer para você sobre esta questão. Se yoga é um ensinamento, se yoga se traduz na forma das atitudes que a pessoa tem no cotidiano. 3 coisas eu queria dizer para você agora brevemente. A primeira, existe o que se chama o darshana, ou a visão. Darshana vem de drush, que é ver, visão clara. A visão de si mesmo como alguém pleno, como alguém intrinsecamente livre de limitações, como alguém que é pura presença, pura calma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, entendendo quem eu sou, olhando para a personalidade, olhando para o temperamento, olhando para a individualidade que eu sou, olhando para o ego, olhando para as emoções, olhando para a mente dessa pessoa que eu sou, no espelho, com a mão no coração, eu devo ser capaz de entender que existem desafios ali que eu preciso vencer. Essa é a segunda coisa. A primeira é o ensinamento. Você é ilimitado. A segunda, os desafios na forma das crenças, na forma dos condicionamentos, na forma da imensa inércia, do imenso poder que tem a sociedade, a família, os nossos pais, os nossos próprios condicionamentos passados, e não vamos falar de vidas pregressas, que não precisamos falar disso, mas tudo que aconteceu desde a nossa infância para cá já é o suficiente para deixar qualquer um perdido no oceano do samsara. Então, segunda coisa, o desafio. O que eu preciso fazer para sair desse condicionamento, sair dessa aflição contínua, a qual se chama samsara. Você ouviu essa palavra, né? Tem um perfume francês chamado samsara. Não use, é horrível. Samsara é a palavra para dizer perrengue, para dizer sofrimento. Não vale a pena usar um perfume chamado samsara. E a terceira coisa, então, é os passos que eu devo fazer para sair desse condicionamento. Quais são esses passos? As coisas que eu devo fazer para sair dessa sinuca de bico, sair dessa situação de aperto, de aflição constante. Ou neutralizar, como dizem os mantras das Upanishads, os ashantis, ou seja, neutralizar as aflições que vêm do mundo, que vêm da natureza, que vêm das forças da natureza, essa é a primeira, que vêm das pessoas, que vêm da sociedade, que vêm da família, essa é a segunda, e as que já estão instaladas aqui na mente e no coração da gente, na forma dos nossos condicionamentos e crenças. Então, que possa haver paz em relação a cada uma dessas 3 fontes de aflição. E é por isso que aquele mantra, que você conhece muito bem, diz: Om Shanti Shanti Shanti.
que possa haver paz em relação ao mundo, que possa haver paz em relação às pessoas e que possa haver paz em relação a mim mesmo. Então, visão, desafio e passos para sair do condicionamento, ou vamos chamar isso de prática. Então, a visão, portanto, como já colocamos, mostra para nós, e nesse sentido isso é o que se chama um pramana, ou meio de conhecimento, é o meio para a liberdade, o meio para a moksha. É o que se chama percepção direta de si mesmo. Você não precisa do corpo para isso, o corpo é para exercer aquilo na prática, porque o corpo é o palco onde a vida acontece. Mas entende agora como não há uma relação de causa e efeito, não é um mecanismo em que você faz a saudação ao sol e de repente aparece lá uma fada celestial com vários braços, sentada numa flor de lótus, se toca com uma varinha de condão e aí você, plim, vira Buda. Não é assim. Então, você já é o que está buscando. Você simplesmente precisa ter a percepção direta de si mesmo. Só isso, a percepção direta de si. Nada mais. Não precisa da mente, nem do corpo, nem do prana. Não precisa fazer nenhum trabalho e não precisa deixar de fazer. E esse é o lindo valor instrumental que o yoga tem como uma ferramenta que nos leva para essa independência ou essa autossuficiência emocional na qual nós simplesmente nos permitimos ser aquilo que somos, fluir dentro daquilo que somos, porque isso é o que vemos. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma ideia, não é uma crença, é a percepção direta de si. Ok? Se chama visão porque temos que dar alguma palavra. Darshan. Visão. A segunda coisa é, desde essa plenitude, eu preciso dar um voto de confiança para o ensinamento. Eu vou dar o benefício da dúvida para o ensinamento, porque dúvidas é o que mais há dentro de qualquer mente. Quando a pessoa recebe a notícia, a pessoa entende aqui, mas não sente aqui. E o segredo é, nem a cabeça precisa entender, nem o coração precisa sentir. É simplesmente dar a si mesmo o direito de ser. E deixar que todo o resto caia para o chão. Que as coisas se encaixem onde elas têm que se encaixar. Que você seja quem você é realmente, nada mais. Essa é a visão. Desde essa visão, então, livre, você olha para os papéis, você olha para os desafios, você olha para os obstáculos que aparecem no caminho como um jogo no qual você simplesmente relaxa. E simplesmente, ao relaxar, consegue aceitar a realidade das coisas como são. Consegue aceitar as pessoas como elas são. Consegue aceitar a si mesmo como você é. E em cima desse desafio, terceiro e último passo, como é que eu vou implementar isso no meu cotidiano? Que tipo de prática eu vou fazer para me treinar para, a partir, digamos, de um chão firme, de uma situação onde haja um mínimo de conforto, um mínimo de segurança, um mínimo de tranquilidade, onde eu possa estar assim mais ou menos estável emocionalmente, a partir desse ponto eu começo a praticar. Eu começo a colocar esses desafios na prática. E ali vai a prática sobre o tapetinho e a prática fora do tapetinho, que é mais importante ainda. Ok? Então, como é que nós vamos
dar os próximos passos. É isso que interessa. Sobre essa visão que eu tenho de mim mesmo como alguém já intrinsecamente livre. Eu não preciso me tornar outra coisa para ser feliz. Eu já sou livre assim como sou e eu estou feliz e aceito essa pessoa que eu sou, mesmo que eu tenha uma série de reclamações a fazer sobre a minha idade, a minha saúde, a sociedade, ou o lugar onde eu moro, ou os meus vizinhos, o que quer que seja. Intrinsecamente livre. O que importa é o que você vai fazer agora. Que tipo de gesto, que tipo de palavra, que tipo de atitude você vai ter quando se vincula com você mesmo na frente do espelho. Quando, metaforicamente digo na frente do espelho, não precisa ir para o banheiro para se olhar. Quando você vai conversar com as pessoas que você ama, quais são os gestos, quais são as atitudes? Se nós vamos conseguir tirar um pouco daquela lamúria ou daquele condicionamento, daquela ideia de que eu estou insatisfeito e as pessoas vão ter que me aguentar, que eu vou me queixar, eu vou praguejar bastante, que a gente possa suavizar aquilo, que a gente possa então crescer e que a gente possa se tornar mais forte que as nossas próprias fraquezas. Essa é a ideia. E é com isso então que para já nós vamos encerrar esta aula agora. Obrigado por nos escutar. Espero que tenham gostado também e ficamos em contato. Tudo de bom. Namastê.